Thiago, cuidado. Pra mim não foi falta. Ó o Joãozinho da parada aí, ó. Não, ué. Ó o Joãozinho da parada aí, Ó o ó. recorte. O recorte aí pro Instagram. Primeiro o Tailan, que é o árbitro que apitou futebol do Amapaense. Pouca experiência em competição nacional, apenas 6 jogos em seu currículo, no caso da Série B. Desses 6 jogos, 2 apitados a favor do Atlético, no caso um contra o Atlético e esse de ontem também contra a equipe do Remo. Inclusive o senhor do VAR, o Carlos Eduardo Nunes, que Braga Nunes. ele vem cometendo alguns erros assim recorrentes. Ele é do Rio de Janeiro. Não, exatamente. No jogo com São Paulo e Santos, um lance, pelo amor de Deus, a bola claramente o goleiro atinge o jogador do São Paulo, ele nem sequer chama e aciona o árbitro de campo para que pudesse intervir. Haja visto que o papel do VAR é corrigir erros grotescos e não intervir em uma decisão em uma posição que o árbitro já tinha tomado. A decisão de campo foi seguir a jogada. Ele era um lance interpretativo, para uns aqui da mesa estão achando que foi falta, para mim não foi falta, outros ali têm a mesma interpretação, o Clube do Remo também teve essa visão de que não foi falta, o Federico ele tenta se equilibrar, não consegue, aí vem o Reinaldo, ele já desequilibra mais, visto que ia perder a bola e se joga. Outro lance que podemos remeter, na quartas de final do Campeonato Paulista, Vagninho, do Grêmio Novo Horizontino, sofre uma falta quase semelhante, o São Paulo na transição faz o gol, elimina o time do interior de São Paulo, e naquele momento foi interpretativo. Então a gente tem que analisar aqui que tem que ter coerência da arbitragem. Até o momento não tá tendo. Porque lá em São Paulo validou o gol, aqui já invalidou. Só pra ser coerente, pra mim esse jogo que você tá citando, Novo Horizontino e São Paulo, pra mim foi muita falta. Também achei no falta. Vagninho. Né? Não foi mas falta isso, né? Exato. Essa questão de critério, eu respeito demais. Ela não no foi seu falta, caso, ela como, foi muito falta. quando ele é interpretativo, até falaram no início do Campeonato Brasileiro que ia ter uma interferência menor do VAR, aí concordo com você, o VAR não mudou nada, continua tendo interferência, e falta, lá não anulou e o gol. aqui não anulou. Não, aqui conseguiu. anulou. E aqui anulou o gol, então a interpretação tá com Mas dualidade. por que botou? Danilo, o cara do Remo fez isso aqui, ó. No De Federico. O cara fez isso aqui. Isso é falta, meu amigo. Isso é falta em qualquer canto do mundo. Não, pra mim não. Pra mim não foi falta. Pelo amor O cara de Deus. desequilibra. No primeiro Falta tapa que ele dá, claríssima. ele já desequilibra. Eu vejo que falta também um pulso maior da arbitragem. Depois nós vamos falar do Vila Nova, que teve um peso. Ele não teve o posicionamento. Continua a mesma coisa. Falaram que ia ter menos interferência do VAR, falaram que ia deixar mais a decisão de campo. Não continuou, tá tendo interferência do VAR. E o árbitro, 99% das vezes que ele é chamado no VAR, parece que ele fica na obrigação de ter que mudar a opinião dele de campo. Eu, lógico, interno, igual o Danilo, que é um lance interpretativo, respeito demais quem achou que não foi falta. Eu repito, eu não respeito, eu daria. não. O Vila bate em um time que tá muito instável, um Atlético Paranaense que vem nos últimos 3 jogos, apenas 1 ponto conseguido, perde pro Grêmio Novo Horizontino, perde em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto, perde pro Vila Nova, empata com a Chape, num recorte de 12 pontos só ganhou 1, então um time que tá atravessando um momento ruim, o Vila soube aproveitar isso, o Vila tem a seu ponto o fator casa, que desde a temporada 23, temporada 24, ele sabe fazer o uso dela, jogar dentro dos seus domínios, até o momento foram 12 pontos conseguidos dentro de casa, nos 12 pontos jogados, 6 gols marcados, um time que sofreu apenas esse gol do Atlético Paranaense, e detalhe, né? Como que é futebol, o Vila dando chocolate, jogando bem o primeiro tempo, fez 2, fez o terceiro ali que bem anulado pela equipe de arbitragem, teve a oportunidade de fazer ainda, descer com uma vantagem mais alargada, o árbitro vai e me encontra um pênalti que somente ele viu ali em cima do Luiz. Eu até comentei no jogo que eu penso que o Luiz foi mais esperto em iludir a arbitragem ao erro do que propriamente a imprudência do próprio Chapo ali naquele lance. Então tem que dar mérito ali, entre aspas, a expertise do Luiz Fernando em cavar aquela penalidade, e o Atlético poderia facilmente empatar um jogo que ele foi dominado quase por completo, né? Primeiro tempo, posse de bola, o Vila avassalador, o Allan Kardec nem sequer veio a Goiânia, talvez se calhar ele ficou lá no aeroporto e ninguém foi buscar ele, jogando mal, um jogador de nível A. O Chapo colocou ele no bolso, né? Literalmente no bolso, o time do Vila nos seus 3 setores jogou bem. Só que a gente tem que ponderar uma coisa, a campanha do Vila 24, 11 pontos na 10ª posição. Esse ano ele tá com 16 pontos, 5 pontos a mais na vice-liderança. Ou seja, o Vila está evoluindo ano após ano. O Vila vem aprendendo a jogar essa competição. Muitas pessoas acharam o resultado ruim. O Goiás tinha que eliminar o time que não ganhou nenhum no campeonato. Mas a verdade é uma só. O Goiás somou um ponto importante na luta pela manutenção na primeira colocação. Um ponto importante lá na sequência do campeonato.
chegou aos mesmos 17 pontos que tinha na 8ª rodada de 2024. O Goiás consegue fazer o que poucos times, se calhar, que estão brigando lá em cima vão conseguir, que é tirar ponto do Paysandu jogando num campo pesado, num terreno chuvoso, contra um time que é difícil. Está no momento ruim, mas o Paysandu não vai ficar assim a competição inteira. Então o Goiás conseguiu esse empate que lhe coloca líder isolado com 17 pontos, um a mais do que Vila e o próprio Clube do Remo, que são os dois vice-líderes com 16 pontos. Que foi o único goiano que venceu na rodada. Isso mesmo, o time do Tigrão venceu por 2-1 em uma entrada alucinante. Massacrou o Atlético Paranaense. O Vila, dentro do seu estádio, é muito forte, jogou 4 jogos, 4 vitórias, 6 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, e de pênalti ainda, de bola parada. Meus amigos, ele vai mantendo o que fez em 2023 e em 2024. Uma hegemonia, quando cai no Oba, é difícil levar pontos desse time do Tigrão. O ano passado, só o Coritiba e o Ituano, quando já não valia mais nada, que levaram pontos vitoriosos aqui dentro. Nos últimos 3 jogos, não perdeu. Foram 2 empates e 1 vitória. E ontem recebeu o Clube do Remo, que até saiu vencendo com esse gol de Pedro Rocha, após o cruzamento da esquerda, e depois nos minutos finais, no apagar das luzes, uma cabeçada contra e sobrou nos pés de Sandro Lima, e o Atlético conseguiu a façanha de empatar o jogo dentro do seu estádio Antônio Ascioli. Eu vou ser bem sincero na minha análise, você pode discordar ou não, mas em relação ao pênalti do Luiz Fernando, eu penso que o Chapo não foi imprudente, o Luiz foi muito mais, usou a expertise, a malandragem do brasileiro em si, da genialidade que ele tem, da ginga, de conseguir cavar o pênalti para um time que não estava fazendo nada naquela altura. O Atlético Paranaense era uma presa fácil para o Vila Nova, que já perdia por 2-0 e digo mais, poderia estar perdendo por mais. Ele deixa o pé, o Chapo até tira o contato, o árbitro, na sua humilde opinião ali de perto do lance, deixou o lance seguir, só que o VAR o chama e aponta a marcação do pênalti, tanto o árbitro muda de opinião e dá a penalidade máxima, que poderia até complicar o Vila Nova no final do jogo, com 2-2 perfeitamente. Mas fica esse registro aí para que o pênalti não houve.